Boa tarde. Então, na realidade, eu e a Luísa Nogues vamos estar compartilhando, né? É um benchmark mesmo para saber sobre essa novela mexicana aí, né? Essa tese do século, que quando a gente vai fazer o levantamento da prática, né? No dia a dia, aí surgiu algumas dúvidas, que eu entrei em contato com a Poliana, né? Que me atendeu muito bem. Obrigada, Poli. Como sempre, né? Como sempre, perfeita, né? E aí, assim, a gente vem trazendo isso. Na realidade, a dúvida, ela surgiu como? A SAP, ela soltou uma nota, né, com uma atualização sobre esse caso aí da exclusão do ICMS, da, da base de cálculo do PIS e da COFINS. E na exclusão, a gente tem várias hipóteses, né, que a gente pode estar optando. Dentre elas está lá o ICMS do DIFAL e o ICMS do Fundo de Combate à Pobreza. E aí a gente tem um case no estado do Rio de Janeiro, né? Nós temos uma unidade do Grupo Loache lá, que ela tem o Fundo de Combate à Pobreza, 2%. Até 2019, o Fundo de Combate foi criado pela Emenda Constitucional 87, 2015, né? E como que era o nosso caso específico lá do Rio de Janeiro? A nota fiscal, na hora que a gente emitia a nota fiscal, a gente tinha lá, no destaque do ICMS próprio, a gente destacava a alíquota interna de 18%, mais 2% sendo o Fundo de Combate à Pobreza. Então, até 2019, a gente, no nosso levantamento, aí a Nogues vai entrar falando sobre isso também, eu vou só contextualizar para a gente informar nossa dúvida e trocar ideia com os nossos colegas. Então, até 2019, na hora que a gente foi fazer o nosso levantamento, a gente pegou o ICMS destacado e no campinho da nota, do DANF, né, era o ICMS destacado, estava já incluso o ICMS próprio, mais o Fundo de Combate à Pobreza. Ok, a partir de 2019 que veio a atualização, a partir de 2020 que veio a atualização das notas técnicas de emissão de documento fiscal, e aí, como que foi lá no Rio de Janeiro? Então, a gente alterou, né, o documento fiscal ele alterou, ele colocou 18% do ICMS próprio e 2% do Fundo de Combate à Pobreza. Então, a nota, ela sai agora dessa forma no XML. E aí o nosso levantamento é o seguinte, né? A gente quer saber se as empresas aqui, né, do fórum, se tem esse case e como que estão praticando na hora de somar esse valor do ICMS, né, o ICMS destacado. Estão considerando o Fundo de Combate à Pobreza nesse cálculo? Estão considerando o DIFAL? Antes vamos só contextualizar o DIFAL. Antes da emenda constitucional 87, como que era emitida a nota fiscal até 2015, né? Que no nosso caso da empresa, a ação nossa é a partir de 2012, né? Que nos dá o direito do levantamento. Como que era a emissão dessa nota? Então, até 2015, a nota fiscal, quando eu vendia para consumidor final de outro estado, que tinha lá o CFAP 607, a empresa já emitia nota fiscal com a alíquota cheia, do estado de destino, então, ou seja, 18%. A partir da emenda constitucional 87, nada mais é o que alterou, não existe mais essa alíquota interestadual cheia, e aí o governo ele criou o quê, né? Através da emenda constitucional 87, ele criou o documento fiscal vai emitir a nota fiscal com a alíquota interestadual, e essa partilha, né, essa diferença da alíquota interna para a alíquota interestadual vai ser recolhido para o estado de destino. E aí, claro que começou aquela partilha lá, que todo mundo já sabe, né, que foi 16, 17, 18, e 19, a partir de 2019, 100% do estado de destino. Mas até 2015, o que ocorre? O valor também que a gente está levantando, quando a gente pega os livros fiscais, os documentos fiscais, para a gente pegar o valor do ICMS destacado na nota, este valor do DIFAL, ele está incluído no nosso levantamento, porque ele foi destacado no campinho próprio. Nogues, você quer complementar mais alguma coisa aí? Oi, pessoal, novamente. Isso aí, Fabi, a gente começou essa discussão, né? Porque assim como eu falei,
quando a gente levantou esse tema da exclusão do ICMS, a gente levantou diversos outros pontos internos, e aí nos nossos levantamentos, a gente vem levantando essas questões aí que estão sendo debatidas também, né? Por outras empresas que também passam pela mesma situação. Só complementando o que a Fabi falou, vocês estão conseguindo me escutar, pessoal? Porque... Perfeitamente. Estamos sim. Tá. Só complementando, a SAP, ela trouxe, né, como todo mundo sabe, uma atualização recente sobre essa exclusão. Inicialmente, a postura dela foi de esperar o posicionamento da Receita, e aí agora eles lançaram uma nota técnica, né, que pode ser aplicada. E essa nota técnica, ela foi dividida em 4 cenários, né? Um cenário só exclui o ICMS destacado. Tem um cenário que esse cenário seria o cenário para ativar, ou seja, esse é a próxima atualização, digamos assim, que vai surgir na SAP, tendo em vista que agora deve haver a exclusão desse ICMS destacado. E surgiram mais outros 3 cenários que são opcionais, que é o cenário que considera o ICMS com o Fundo de Combate à Pobreza, o cenário que considera o ICMS partilha e o cenário que considera o ICMS partilha e o Fundo de Combate à Pobreza, né? Então, foram 4 cenários que a SAP lançou com nota técnica e que ela lançou esses ambientes, esses 3 últimos ambientes que eu falei, que falam de Fundo de Combate à Pobreza e partilha, de uma maneira opcional. Ou seja, a partir do momento em que eles, eu acho que com certeza a pressão, né, que não só a SAP, mas todos os outros sistemas tiveram para fins de adequação ao novo cenário tributário, né, fez com que eles adotassem essa postura de, como não ficou claro para mim se isso funciona ou não funciona, vou deixar a cargo das pessoas um cenário opcional, porque aí elas vão lá e verificam se de acordo com o entendimento isso deve ser excluído ou não, né? E aí, a partir dos nossos levantamentos, a gente começou a ter todas essas discussões, né? No nosso caso, a gente tem os 2 casos, a gente tem o Fundo de Combate à Pobreza e a gente tem o ICMS partilha. Então, a gente queria trazer mesmo isso à tona, esse assunto à tona, para ver, primeiro, né, se tem alguma empresa que já está considerando um cenário ou outro e por quê, para fins de compartilhar. Pelo que a gente viu em consulta a escritórios de advocacia, a outras pessoas que a gente vem conversar também, né, existem medidas liminares que estão sendo tomadas também para fins de garantir esse direito de exclusão, mas, no fundo, a gente estava até tendencioso a acreditar que tudo isso é ICMS destacado, assim como a Fabi explicou aí para a gente, agora conta um pouquinho do histórico. No passado, eu nem conseguiria diferenciar isso, e sim agora, inclusive no XML, a gente consegue aí identificar cada tipo de ICMS e tudo mais. Mas isso é recente, isso não é nada... Empresas que entraram com a ação aí antiga e que estão retroagindo 5 anos, eu já vi empresas que estão voltando em 2007, empresas que estão voltando em 2008. Então, assim, nessa época, inclusive, em alguns casos nem existia, né, esse tipo de diferenciação, e em outros casos, ao longo do tempo, isso não era diferenciado no XML, enfim. E aí depois foram surgindo campos adicionais para a gente poder ter isso destacado e foi mais regulamentado. Então, nosso debate aqui é mais para escutar mesmo a opinião de vocês em relação a isso e saber como que isso está sendo tratado aí pelas empresas. A gente ainda está na discussão, né, Fabi? A gente ainda não tem um posicionamento formal, mas a gente é tendencioso a acreditar, por tudo que a gente estudou aí, a gente é tendencioso a acreditar que tudo faz parte do destacado, então que tudo deveria ser, de fato, excluído. Ao mesmo tempo, as empresas entrando com ação para poder garantir isso, deixa a gente um pouco com medo, né? Assim, não, mas será que essa pessoa não tem certeza que isso é o destacado? Será que a gente precisa de uma garantia adicional? Enfim, vieram todas essas discussões aí paralelas à tona. Antes de passar a palavra para o Tiago, né, só complementando aqui que a SAP, no cálculo, o que ela fez? O cálculo, ela considerou aquele terceiro cálculo que a gente estava estudando aqui até nesse fórum, né?
que é aquele cálculo que diminui o valor do ICMS da base de cálculo. Aí a SAP, ela, na atualização, está dessa forma. Tiago, a palavra é sua. Obrigado. Desculpa, Fábio, te interromper. Diana, você manda aquela apresentação que eu fiz para elas, né, sobre o tema no grupo, acho que foi uns 2 ou 3 meses atrás, que a gente tratou exatamente disso. Poliana, tá aí? Tô ouvindo. Que tava baixinha a sua voz, agora ficou boa. E o Paulo com certeza vai tratar disso amanhã, né, Paulo? E o Paulo até me corrige aqui se eu estiver errado. A decisão do Supremo Tribunal Federal... O Paulo saiu, viu? Se eu não me engano. Mas amanhã você vai mandar o link aí, com certeza ele vai falar de todas essas teses aí. Mas só para fazer um apanhado aqui geral, a decisão do STF o ICMS não compõe a base de cálculo dos COFINS. O ICMS é um tributo só. Não existe ICMS ST, não existe ICMS de FAO, não existe ICMS Fundo de Combate à Pobreza. O ICMS é ICMS. É um tributo estadual, de competência estadual, é um tributo só. Contudo, né, como a gente vive num ambiente de insegurança jurídica e para suprir aí a dúvida que a Luísa apontou, a questão as interpretações restritivas que a Receita Federal toma, e absurdas, e que fomenta a judicialização das demandas. Hoje as empresas, para terem segurança jurídica, estão entrando com ação no judiciário, ações individuais, para se valer do abatimento do ICMS a título a fundo de pobreza, do ICMS de FAO, do ICMS ST, cada um com uma ação específica e individual, para ter segurança jurídica. Mas, a meu ver, enquanto militante da área jurídica, a decisão do STF é muito clara, é o ICMS, porque ela não destrincha, né? A relatora, a Inês Carmen Mendonça, não destrincha o ICMS, ST, o ICMS, mas, dada a interpretação que a Receita Federal vem tendo, está sendo judicializada para ter segurança jurídica cada ação individual de cada tipo, né? Cada tipo de ICMS. Mas amanhã, com certeza, o Paulo Davi vai tratar disso aí lá na live deles. Não, perfeito. Obrigada, Tiago, aí pela ajuda. Eu vou ver se a gente consegue participar da reunião, da live lá do Paulo, né, para acrescentar. Mas alguém tem esse case aí também que pode compartilhar conosco? Qual que é o entendimento de vocês, da empresa, discussão? Eu acho que não tem. Então, eu passo a palavra para a Poliana e agradeço a oportunidade. Fabiana, Juninho. Pode falar? Fala, Juninho, eu ia te chamar, você foi mais rápido que eu. Não, é o seguinte, às vezes a gente deixa as pessoas falarem, né, todos poderem falar, mas eu acho que o Tiago já sinalizou a questão do CMS, eu acho que isso é uma coisa pacificada, né, e aí, aproveitando o gancho, a SAP fez dessa forma, justamente por quê? Porque vários contribuintes, nas reuniões com a SAP, disseram, não, isso compõe, não compõe, ficou essa briga toda, e por causa dessa briga, a SAP falou assim, vou entregar aqui, vocês fazem o que vocês quiserem, entendeu? A verdade estou sendo bem transparente, falando um português claro, né? Então, você quer que você achar que compõe, você põe. Se você achar que não compõe, não põe. Então, faz o que você quiser. Então, da forma que cada um faz do jeito que quer. Cada um entendeu, né, que o jurídico definir, enfim, tá? Eu sou da linha do Tiago. Eu entendo que é todo o ICMS, todo. Ok? Ou, sendo muito mais simples, vamos pensar em sendo muito mais simples. Você citou aí, aqui no nosso debate aqui, nos meses anteriores, 2, 3 meses anteriores, nós deixamos lá uma única fórmula de cálculo. Qual que era a fórmula de cálculo? Você parte do preço líquido para achar o PIS/COFINS, ok? É a composição de preço. Se você fizer dessa forma, esquece o ICMS, porque se você parte do preço líquido para compor o PIS/COFINS, quem é ICMS, né? Então, você não vai ter que preocupar com nenhum dos... Se você fatura com ICMS normal, com ICMS para contribuinte final, com ICMS para o estado que tem fundo de combate à pobreza, quer dizer, ele não faz parte. Se você parte do preço líquido para calcular o PIS/COFINS, pronto, né? Morreu. Então, nós estamos convergindo para um único funil, né? Para uma única definição. Agora, o que nós temos falado? Usando a mesma linha do Tiago, né? Se nós vivemos num ambiente inseguro, e se você tem um suporte jurídico que discorda, você não tem que fazer o que nós achamos.
Você tem que fazer o que o seu jurídico suporta. Porque numa situação de briga, você não vai olhar para o Tiago nem para mim. Você vai ter o seu suporte jurídico. Perfeito? Susto. É nesse sentido. Certo, Tiago? Eu achei, deixa quieto. Obrigada, Manuel. Obrigada, Juninho, né? É o professor Juninho. Obrigada. Entraram Fique à vontade. Então, Emanuel, para fins de assegurar o direito, ou vocês assumiram a postura e Não excluíram? entendi. Desculpa, como é que é? Vocês chegaram a entrar com alguma ação questionando especificamente esses ICMS, ou vocês assumiram a postura e estão excluindo o independente? Nesse momento, com suporte jurídico, mas nem sem ação, não, mas com suporte jurídico. Não tem Ok. ação nem nada, mas com suporte jurídico de defesa. Tá bom. Ok? Mas nós não temos casos que vocês têm, tá? O nosso é ICMS simples apenas, tá bom? A gente só tem venda não consumidor por uma das empresas, né? A não contribuinte, né? Consumidor final. A gente tem uma outra situação específica que tenha a questão, né? De alíquota, que você está chamando aí de DIFAL, né? Para o destino, tá bom? Mas nós não temos fundo de combate à pobreza. E a gente já está estudando a nota SAP, né? Mas estamos discutindo internamente a implementação, tá bom? Estamos nesse processo também. Beleza, obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, José Adriano, Poliana, pela oportunidade. Obrigado você. O Nelson da Minas Ligas, eu não sei se ele está aí, se ele quer só complementar ou discordar de alguma coisa, que ele fez também uma apresentação na parte do SAP, né? Boa tarde a todos, Zé Adriano. Obrigado pela oportunidade. Mas tá bom, Nelson? Tudo bem, joia. Estou concordando com tudo que o pessoal falou aí. Ainda não estudei a nota SAP e a gente tem esse mesmo entendimento. A gente não tem esse cenário também de fundo de combate à pobreza, esse DIFAL que a gente vende só para as nossas vendas só para PJ. Então, a gente não tem esses cenários. Então, o meu cenário é muito mais simples aí na hora que eu for estudar a nota SAP, porque eu não preciso me preocupar com fundo de combate à pobreza, com DIFAL, com partilha, nada disso. Você é feliz aí, cara. Obrigada, Nelson. Mas, Nelson, você que propôs a fórmula, então, partindo da fórmula, se você parte de preço líquido, a gente não precisa nem preocupar com os cenários. É isso que eu quis dizer, quis tentar facilitar, né? Exatamente, é isso aí. É isso, né? Exatamente. Muito bom. Tem a Fabiana aí, sua xará, que levantou a mão. Oi, boa tarde a todos. Tudo bom, Fabiana? Estão me ouvindo? Tudo bem, e vocês? Boa tarde. Tá. Então, a empresa que eu trabalho é POR, e nós temos algumas empresas, aliás, nós temos uma empresa que nós recolhemos o FCP e o o FCP e o DIFAL, tá? Não é um volume muito grande, mas nós praticamos esse débito aí, né? Na nota. E um curso que eu fiz, eu queria compartilhar isso, eu fiz um curso na Escola Superior sobre a exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS, e eles orientaram, a partir da modulação 574.706 do STF, a excluir o DIFAL e o FCP, porque é o entendimento mesmo do colega, esqueci o nome, né, de que ICMS é ICMS. Né? Só mesmo, eu só estou compartilhando, né? É que eles já estão com muitas empresas, a escola superior, o escritório, e eles já têm feito essa exclusão. Mas lembrando, né, que tudo em consonância mesmo com o departamento jurídico da empresa. Eu ainda não discuti sobre isso com o meu departamento jurídico, mas é o que eu tenho, assim, de informação até mesmo do último curso que eu realizei, tá? É só mesmo essa partilha. Obrigada. Muito obrigada, Fabiana, por compartilhar aí conosco. Obrigada a todos, viu, que agregaram aí para o nosso conhecimento. Obrigado, Por Fabiana. Nada. Por nada. Luísa. Luísa, muito obrigado. Tiago, Juninho, Nelson, valeu. Vamos então para a nossa última etapa aqui de conteúdo aqui, que falar um pouquinho de outros assuntos, né? Alguns que sempre falamos e outros novos. Vocês já estão vendo aí minha apresentação? Sim. Ok.
Então, primeiro a gente vai falar um pouco aqui das últimas alterações relacionadas ao SPED fiscal, né? Então, falando um pouquinho aqui do novo guia prático, ele trouxe 23 alterações, alterações de obrigatoriedade de campo, mudança de campo opcional para opcional condicional ou vice-versa, algumas regras novas de validação, isso aqui tudo a partir de referência a janeiro de 2022. Então, todo ano tem um conjunto de alterações, algumas demandadas aí pelos contribuintes durante o ano, e outras que o próprio fisco vai nas validações aí, seja os estaduais aí ou a Receita Federal, vai identificando. Então, não tem nada de muito especial que estivéssemos esperando ou que tenha causado grande surpresa, apesar de que alguns colegas trataram esse item 22 como uma novidade, um impacto para o bloco K, que no guia prático está determinado que a partir de 2022 não vai se usar o registro 0210. Então, eu não vejo mudança prática porque ele não era exigido por nenhum estado. Então, no guia prático dizia que o estado deveria se manifestar caso ele quisesse que os contribuintes daquele estado apresentassem esse registro. Aí Minas se manifestou positivamente que queria o registro e depois, por um trabalho aí da FIENG, das empresas, Minas voltou atrás e os outros poucos estados, 3 ou 4 ou 5 que se manifestaram pela dispensa. Então, em termos aqui de mudanças do SPED fiscal para o ano que vem, antes da gente falar especificamente do bloco K, são pequenos ajustes que vai demandar aí de vocês atualização de sistema, validação e tal, e um cuidado maior na geração e transmissão do SPED fiscal de janeiro, com entrega em fevereiro. Ok? Alguém tem alguma dúvida nesses pontos? Algum comentário? Todos me ouvindo bem, né? Sim, estamos te ouvindo. Aí, gostei dessa apresentação aí também, ficou bem legal. O que ficou legal? Que eu só vejo o slide aqui. Aqui, para mim, tá aparecendo você e o slide. Ah, então tá bom. Você está na porta do abismo. Você também gostou, Afonso? Gostei muito. Ao fundo parece que tem um abismo, mas você está sobrepondo ao abismo. Né? Obrigado. Aí, sobre o bloco K, eu vou deixar aqui no material, né, o histórico aqui desde 2019, o que foi acontecendo e tal. Não vou passar por ele aqui agora, mas vai estar aqui no material para vocês verificarem e vou chegar no ponto que nós estamos agora aqui, né? Então, o ponto que nós estamos é que agora em outubro foi publicado o ajuste CINE-F, que ajustou a obrigatoriedade e trouxe aí algumas novidades, né? Então, o que diz essa alteração? Aqueles dois grupos que estariam obrigados a partir de janeiro de 2022 a entregar o bloco K completo, que são os quinais 23 e esses outros quinais, 29.4, 29.5 e esses outros quinais aqui, alguns de 10 a 32, eles entregariam a partir de janeiro o bloco K completo. E aí a mudança é que não precisam entregar a partir de janeiro o bloco K completo, continua entregando somente o K200 e o K280, naqueles grupos que já iniciaram em 2016, 17, 18, 19, né? Então, continua entregando o K200 e o K280. E quando sair o sistema simplificado, então eles passarão a ser obrigados a entregar o bloco K simplificado, que, na teoria, por enquanto sem nenhuma informação adicional, é diferente de ser só o K200 e o K280, e é diferente do K completo, né, do bloco K completo. Os contribuintes que já estão entregando o bloco K completo,
eles continuam entregando o bloco K completo, e quando o sistema simplificado for disponibilizado, eles podem optar, né? Na verdade, pode optar não, né? Na verdade, vão mudar para o simplificado, porque o bloco K completo ele vai deixar de existir, né? Vai ser o novo bloco K, no mesmo modelo aí do e-social, né? Com mudanças aí, ou simplificações, alguma dispensa de campo, alguma coisa nesse sentido, e aí passa a ser o bloco K simplificado. Então, tanto as empresas que já estão entregando o bloco K completo e continuarão entregando o ano que vem, quanto aquelas que ainda iniciarão, passarão a entregar o simplificado quando ele estiver disponível. Até aí, beleza. Então, assim, o bloco K completo foi adiado. Então, resposta parcial, sim, para quem ia entregar em janeiro do ano que vem foi adiado. O problema é que tem sempre uma frase, né, que o Paulo e o Tiago gostam aí da insegurança jurídica, que o sistema simplificado, quando disponível, ele implica a guarda da informação para a escrituração completa do bloco K, que poderá ser exigida em procedimentos de fiscalização e por força de regimes especiais. Então, alguns colegas estão usando isso aqui no sentido de que, faça o projeto do bloco K, implemente o bloco K para janeiro, porque você pode ser fiscalizado a qualquer momento. Então, a minha interpretação ela é um pouco diferente. A minha interpretação é que, para quem está nesse grupo aqui, que não estava ainda obrigado ao bloco K completo, e já começou, avaliar, né? Aí é aquela questão do custo-benefício, né? Do qual é o apetite a risco de cada empresa, para entender se faz sentido concluir, se faz sentido interromper, qual que é a dinâmica que tem que ser feita. Só tomar cuidado com as opiniões isoladas, porque necessariamente o que é bom para Uzi Minas não é o bom para a CBMM, não é o bom para a Drogaria Araújo, e não necessariamente é o bom para Loast ou para qualquer empresa. Então, tem que fazer essa análise. O que é importante entender é o que está na legislação. Então, a legislação está dizendo que quem já estava entregando o bloco K completo continua entregando, quem não estava entregando não vai entregar agora, vai entregar somente a partir do sistema simplificado, e uma frase aqui, estilo IN 86, que guarde tudo, gere tudo, valide tudo, deixe tudo prontinho, porque se eu pedir, eu quero que você me entregue, né, em até 10 dias, como exemplo, né? Então é importante ter isso em mente. E tem aquela frase que já existia lá, que eu trouxe ela para cá, que somente a escrituração completa do bloco K desobriga o famigerado livro modelo 3, que existiu, nunca existiu, muitos sempre geraram e nunca entregaram para ninguém, alguns nunca geraram, nunca foram pedidos. Então, a legislação diz que que tem que ter o bloco K completo disponível para atender a fiscalização. É isso que diz. Eu, particularmente, acredito que essa frase vai ser adaptada e que o bloco K simplificado vai substituir o bloco K completo. Não tem outro sentido. É o que diz a medida provisória da liberdade econômica, que virou lei, é o que aconteceu com o e-social. Então, eu vejo uma complexidade aí de se manter um bloco K completo, um bloco K simplificado. Mas é uma opinião minha só, do histórico meu de acompanhamento, e ela pode se converter em verdade ou pode não ser verdade, né? É só uma opinião. E apesar de você dizer que as pessoas não devem acompanhar os Minas, eu acompanho o relator. Ok? Certinho que você falou. Minha opinião também. Então, bom que o Juninho também tem a mesma opinião. Então, tomem cuidado. Mas não deve acompanhar os Minas, você falou. Não, exatamente. Tomem cuidado com os terroristas, né? Que ficam dizendo que você tem que fazer o bloco K completo para ficar disponível a partir de janeiro para a Receita Federal, porque não é isso que está dizendo, né? Exatamente. Então,
tem que tomar esse cuidado e entender o todo e entender os impactos e tudo mais. Porque toda essa discussão, desde da resolução 3884, que o Juninho é cofundador, até esse momento, é o grande JSON, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, eu acho que nesse momento, essa vitória das entidades aí, com a participação da FIENG, da Fiesp, etc., e das empresas, é uma vitória de que, assim, não tem como entregar o Bloco K, definitivamente, as empresas não querem entregar, o fisco está entendendo que as empresas estão colocando argumentos adequados de que não faz sentido entregar, que é difícil ou que é desnecessário. A maioria dos estados diz que não tem nem o que fazer com essas informações. Então, isso tudo leva a crer que por que alguém virá pedir, né, o Bloco K completo como fiscalização se não tá querendo nem para receber normalmente, porque não tem o que fazer nesse momento com isso. Então, essa é a visão aí que eu e o Juninho temos aí, e acredito que a linha é essa, né? É uma linha de simplificar e de levar todos para essa obrigação simplificada, e todos têm que atender essa obrigação simplificada. Pode falar. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom, Fernanda, e você? Lá vem você falar do Recoff e do Repetro. Não. Não. No nosso caso aí, você está vendo aí que, infelizmente, a gente vai ter que estar com esse 0,210 aí, porque é um risco maior, né? Porque tem regime especial. Mas não é isso, não. Até para compartilhar com vocês, né? A gente está bem avançado no nosso projeto do Bloco K, e a gente já está gerando arquivo, tá? Está faltando uma pontinha só de desenvolvimento, que a gente viu que nosso sistema não estava 100% adaptável para os dados que a gente precisava, mas, assim, a maior parte já está funcionando. Em relação ao 0,210, né, que a gente não vai ter essa obrigatoriedade de envio, só para compartilhar com vocês que foi onde a gente teve mais dificuldade de montar o arquivo. Porque as informações, né, tudo bem que a gente tem que passar por um saneamento de base e tudo, mas as informações não estavam batendo por causa dos substitutos da vida lá, né? Então, assim, eu não sei se valeria a pena, né? Tudo bem que a gente não é obrigado a fazer, mas as empresas, pelo menos, darem uma verificada, sabe? Na base que elas têm, para não ter problema no futuro, né? Caso, infelizmente, alguém caia em uma fiscalização ou coisa assim. Importante isso, Fernanda, porque você está dizendo o seguinte: independente de não entregar o 210, vocês descobriram cadastros que precisavam ser corrigidos. Sim, isso né? mesmo. Então, você não vai entregar o 210, mas o trabalho que você teve, né, o investimento que você fez ali para fazer o 210, ajudou você a identificar ali alguns ajustes a fazer nos cadastros dos itens, né? Isso. Então, isso é importante, isso é bem legal, sim, porque quando a gente fala do Bloco K como um todo, existe uma parte que as empresas corretamente afirmam que não conseguem fazer, uma parte que elas não concordam em fazer, mas no meio disso tudo tem algumas situações que as empresas, ao fazerem, né, seja um mapeamento diagnóstico pré-projeto ou o próprio projeto, identificaram que tinham problemas de processos ou de cadastros e que isso precisa ser corrigido independente do Bloco K, né? Então, isso aí, o seu exemplo foi bem legal por conta disso, porque o 0,210 não é obrigatório, mas o tentar fazer já foi uma oportunidade foi um processo de compliance para identificar gaps aí. E aí, já que você não perguntou, né, os optantes pelo Recoff SPED, eles, nesse momento, continuam entregando o Bloco K completo. E o Bloco K completo, virando um Bloco K simplificado, o Recoff SPED, vamos dizer assim, né, a gestão do Recoff SPED vai avaliar se o Bloco K simplificado continua sendo suficiente para substituir o sistema integrado que quem está no Recoff tradicional tem com a Receita Federal.
Então, vamos dizer que é um ponto de alerta, né, para quem está no Recoff SPED, de que a simplificação pode significar a entrega de informações adicionais ou no sistema tradicional do Recoff ou complementar alguma coisa, porque o Recoff tem lá todo o processo para justificar o regime, o benefício, que pode ser que a simplificação atrapalhe isso, porque o que a gente precisa lembrar o Recoff é um benefício, e foi um benefício, um suposto benefício, desobrigar o sistema integrado com a Receita Federal, aproveitando o bloco K completo, que todo mundo estaria obrigado. Como o sistema acabou sendo prorrogado diversas vezes, e com tudo isso que a gente está discutindo, então, aquele benefício que o Recoff SPED tinha ficou afetado, né? Então, com o risco de que, se o simplificado não atender, pode exigir que entregue, por exemplo, o bloco K completo para quem está no Recoff SPED, ou pode ser opcional, ou pode exigir que vá para o regime tradicional do Recoff. Obrigada. Ok? Beleza, muito obrigado. E aí os demais estabelecimentos, pessoal, os que faturam abaixo de 300 milhões, os atacadistas, né, desses dois quinais e os equiparados à indústria, eles continuam aguardando um escalonamento, então não mudou nada. E esses outros quinais continuam fora da lista de obrigados, né? Essa é a situação. Então, essa é a situação do bloco K e o que mudou aí do guia prático. Tudo bem? Algum comentário adicional, tranquilo? Eu só queria complementar aí em relação a essa frase aí, implica a guarda da informação para escrituração completa, bloco K. Isso aí eu li trocentas vezes. E eu estou acompanhando os relatores aí. E também, e ninguém acompanha Minas Ligas, por favor, né? Mas eu não vejo nenhum sentido você tirar a obrigação de entregar e mandar guardar, porque até porque não é simplesmente não entregar o bloco K. Isso aí é difícil. Como você disse, vários estados já declarou que é desnecessário, mas muito mais que isso é um custo muito alto para as empresas fazer esse tipo de implementação. Então, não faz nenhum sentido desenvolvendo esse bloco completo para não servir para nada. Não atende o pleito, né, Nelson? Eu atendo, você não precisa me mandar todo mês, mas se eu te pedir o mês que vem, você tem que me entregar. Então, assim, não faz sentido. Mas, assim, sentido. A minha interpretação, e acho que a do Juninho é a mesma, eles escreveram isso para não escrever que foi simplesmente adiado por tempo indeterminado. Então, assim, nós vamos fazer o simplificado, vamos envolver as empresas, então não é um processo que vai durar menos do que 6 meses, então mais de 6 meses, para a hora que eles chamarem as empresas, no mínimo 6 meses para frente, no mínimo. Então, é um processo que vai demorar, então mantiveram essa frase por conta disso. Assim como a outra frase do modelo 3, né, que a maioria já não guardava, já não fazia, e quando publicou falou, continua guardando o modelo 3. Então, acho que são pontos que, se houvesse uma transparência e uma honestidade maior, não precisava ter. É uma frase que é para não dizer que atendeu o pleito, entendeu? Atendemos o pleito de postergar e vamos criar um sistema simplificado. Não, atendemos o pleito de postergar, vamos criar um sistema simplificado, mas, enquanto isso, você guarde aí os arquivos, né? Ok, é isso aí. Né? Porque, imagina, é um conjunto de pessoas que estão lá, entendeu? Isso. E o sujeito diz assim, não, acho que é melhor deixar alguma peguinha aí, porque se a gente precisar disso aí, a gente tem como exigir. Então, deixa aí. Eu não sei se eu vou precisar, não. Eu não sei, não. Mas põe aí, porque se eu precisar, eu já estou protegido por lei. A verdade é isso. Você tem 27 pessoas discutindo lá, e aí aproveita, levanta o sujeito uma mão lá, dá essa ideia, esdrúxula, alguns apoiam e fica lá na legislação. Em resumo, é isso, tá bom? Ok. Corretamente. Então, beleza, gente. Aí, para a gente concluir aqui, vamos falar aqui, são poucos casos aqui que a gente teve diferentes do que a gente acabou de falar aqui
nessas últimas semanas. Então, nós temos aqui uma notícia de que o Ministério do Trabalho e a Caixa fizeram um acordo para desenvolver a plataforma do FGTS Digital. Então, o FGTS Digital é a evolução, né, da guia lá de recolhimento do FGTS, a substituição da GFIP, tudo aquilo, que no início do E-Social houve a Caixa não participava, ela não queria participar exatamente pelo medo de perder a receita, né, que é atrelada a todo esse processo aí de FGTS e de GFIP. Em um certo momento, a Caixa veio para o projeto e aí foi aprovado um orçamento para se desenvolver um sistema novo e a Caixa e o Ministério do Trabalho trabalharam nisso, no desenho desse projeto. Agora eles concluíram esse desenho e agora eles vão abrir uma concorrência para contratar uma empresa de tecnologia do mercado para desenvolver o FGTS Digital, e a previsão é que até o final do ano que vem esteja em produção, integrado aí com o E-Social. A notícia boa é que isso é liderado pelo Ministério do Trabalho, então, diferente do passado, de vários momentos, das preocupações que a gente teve, estará integrado com o E-Social. Então, esse é um ponto interessante para isso. A Câmara dos Deputados aprovou o marco legal para inteligência artificial. Então, na reunião passada, aí, a gente teve aí o Ricardo Aloysio, do Senai, FIENG, fazendo uma apresentação para a gente aí sobre todo esse ambiente de indústria 4.0, revolução industrial, né, a quarta revolução industrial, e até falamos um pouco dessa preocupação ética, social, dessas tecnologias novas, e a Câmara criou um documento muito detalhado, baseado no modelo da OCDE, no modelo europeu, muito amplo, então criticado um pouco por ele ser amplo demais. Então é muito difícil hoje para qualquer especialista definir o que é inteligência artificial, e muito menos para outras pessoas quaisquer, né? Sejam empresários, sejam os legisladores, seja lá o que for. Então, ainda vai ter muita discussão sobre a definição do que é inteligência artificial, sobre os limites sociais e éticos e sobre os impactos disso, por exemplo, em emprego, né? Em proteção de dados, aí que envolve LGPD. Então, o primeiro passo foi dado aí com esse projeto de lei sendo discutido, aprovado na Câmara, agora vai para o Senado, vai ter mais discussão e vai avançar, mas é uma coisa que vale a pena acompanharmos, porque com certeza vai gerar impactos diretos e indiretos para nós e para as nossas empresas aí. Aqui uma notícia do Maranhão sobre a evolução da substituição da DIEF, que é a DAP deles, né? Então, eles já estavam num processo de substituição e agora eles listaram lá 500 empresas que serão dispensadas da entrega da DIEF. Então, naquele caminho aí, teve algumas reuniões para trás aí, até que a gente comentou um pouco que poucos estados ainda, acho que entre 5 e 7, não me lembro agora de cabeça o número, ainda estão exigindo a GIA, né, como Maranhão, São Paulo e Minas, que estão no processo de substituição, e alguns outros, como Tocantins, que ainda exigem. É um processo que passou da hora, né, de acabar, mas a gente sempre está trazendo aqui os exemplos aí de quem está atrasado, mas está alcançando aí a simplificação. Na FD Contribuições, a gente teve a publicação de mais um PGE, né, que é o antigo PVA, né, que foi a versão 5.02, então ajustando aí a questão de totalização de operações, então especificamente ali nos registros M210 e M610, foi lá no dia 10, então alertando sempre para vocês sempre estarem usando aí as últimas versões, porque nem sempre, né, a Receita Federal deixa claro e transparente tudo o que foi alterado no PVA ou PGE, qualquer deles. Não sei se o Tonelli está aí ainda, mas ele não me deixa mentir sozinho, não. Se ele tiver com exemplo de ECD e ECF,
várias situações que tinham mudanças que não eram listadas que aconteceriam. Acho que ele não está aí mais não. No dia 13/10, iniciou a obrigatoriedade dos eventos de saúde, segurança e trabalho no E-Social. Então, as empresas do Grupo 1, né, as principais empresas, faturamento acima de 78 milhões, desde 13 de outubro, elas estão obrigadas, finalmente, aos registros de segurança e saúde do trabalho. Também a gente já debateu esse tema aqui, não é muito aí de cada um de vocês, mas para que vocês saibam do que se trata um pouco mais, antes da simplificação do E-Social, estava se exigindo mais informações do que as empresas prestavam para o Ministério do Trabalho, para essa parte de segurança e saúde do trabalho. A simplificação restringiu isso a CAT e PPP. Então, esses registros que iniciaram em 13 de outubro para esse grupo 1, eles abrangem CAT e PPP, e depois vem os outros grupos, né, na evolução aí da massificação do saúde e segurança do trabalho para o E-Social. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade aí para interromper, senão eu vou avançando aqui. Aqui o que o Tonelli, né, destacou bastante aí mais cedo, que é a questão da central de balanços, então foi no dia 13 de outubro também que foi publicado. Tivemos a aprovação na Câmara do texto que altera lá o cálculo do ICMS sobre os combustíveis, então a Câmara aprovou lá um valor fixo baseado num período passado, para evitar que a base de cálculo seja atualizada automaticamente ou mensalmente, como é hoje, assim como a reforma tributária, né? A reforma tributária não, né? A reforma do imposto de renda foi aprovado a toque de caixa pela Câmara dos Deputados, mas provavelmente não vai passar pelo Senado. Então, está no pacote aqui do que aprovou rápido na Câmara e que está parado no Senado. Porque os estados não concordam e tem que ser algo que tenha que ter algum acordo para que os senadores aí aprovem, e depois, se tiver alteração, tem que voltar para a Câmara, se não tiver alteração, ainda vai para a sanção presidencial. Tivemos aqui, no dia 14, uma notícia, né, do Paulo Guedes dizendo que o Brasil está pronto para se tornar membro pleno da OCDE. Então, mais uma vez, quem lê a manchete não consegue saber exatamente o que ele está falando, né? Porque ele fala que o Brasil está pronto, mas o Brasil, na verdade, aderiu a 100 de 247 instrumentos, ou seja, nem a metade, né? Solicitou adesão a outros 46. Então, tem muita coisa para fazer para o Brasil estar realmente pronto para se tornar um membro pleno. Então, não vai ser nesse governo e talvez nem no próximo, porque é muita coisa que tem que fazer, se adequar, isso tem que passar por uma auditoria, ser aprovado, para então conseguir estar, como é que se diz? Se tornar apto a ser um membro pleno da OCDE. Mas a gente também acompanha isso aí, já falamos bastante disso no BXGDE com o Henrique Teixeira da Valorec, que é professor nosso também especializado aí em tributação internacional, já falamos bastante, mas o que é importante e que mudou nos últimos tempos é que o Brasil já está mais alinhado com isso. Então, as discussões novas, como por exemplo a tributação global aí que eles estão discutindo, o Brasil já participa e já está caminhando junto em algumas coisas. Então, mesmo que tenha um backlog aí de 100, né? Se de 247 ele já fez 100, já está com... Então, tem 101 que ainda não aderiu e nem solicitou adesão. Então, tem um backlog ali de 101. E as discussões novas, o Brasil participando e não adicionando isso ao backlog, para nós já é uma evolução do que a gente tinha no passado aí. Em termos de nota fiscal eletrônica, nós tivemos, como temos todo mês aí,
todo mês, toda reunião a gente tem 3 publicações de notas técnicas, né, de versões de notas técnicas. Então, não teve nenhuma nova, teve só versões novas. Então, a mais recente, no dia 18, foi a nota técnica 2020-007, que trata do evento ator interessado na nota fiscal eletrônica, né, que é alguém, né, algum CPF ou CNPJ que tem interesse naquela operação, sem ser o emitente ou destinatário, e houve uma alteração de prazo, então ela foi adiada para entrar em ambiente de teste em 1 de março e produção em 4 de abril do ano que vem, e melhoraram a documentação. No dia 15/10 foi atualizada a NT 2020-005, que trata de criação e atualização de regras de validação, e é o que está marcado em verde aqui, né, entrando em ambiente de homologação teste hoje e entrando em produção até o dia 25, e aí corrigindo alguns itens demandados aí pelas empresas, pelos emissores, né, pelas empresas de tecnologia, principalmente emissores de documentos fiscais eletrônicos, corrigindo descrições de regras, algumas regras, alterando uma regra, corrigindo outras. Então, pequenas alterações que alguém tem que acompanhar isso aí na empresa e garantir que o emissor interno e externo tenha atualizado. E a terceira, que também no dia 15 foi atualizada, é a que trata do web service de distribuição, né, que é distribuição do arquivo, né, do XML. Então, houve uma alteração na geração do número de série lá para otimizar e facilitar a distribuição. É um número como se fosse um ID, né, que é chamado NSU. E houve uma atualização também técnica na tabela, porque já existe um evento que é o comprovante de entrega da nota fiscal eletrônica, né, que é o canhoto eletrônico, que já está em homologação e não fazia parte aqui dessa tabela e foi adicionado. Entra em teste, no ambiente de teste em 1 de novembro e em produção dia 8 de novembro. E a última noticiazinha aqui é de ontem, não, de anteontem, né? Hoje é dia 20. De que o relator da reforma do imposto de renda no Senado já falou o seguinte, ó, não vai ter tributação de dividendos, esquece isso, nunca que isso vai sair da caneta aqui desse relator, não vai acontecer. Então isso aí já movimentou a Bolsa, já deu um efeito no mercado, até a gente discutiu isso aqui nas últimas reuniões, até com a ajuda aí do pessoal da Coimbra e Chaves, o Paulo Davi, o Onofre, inclusive sobre essa questão dos dividendos, né, o Afonso trazendo aí um cenário se valia a pena integralizar, antecipar, etc. e tal. Então, está mais claro, assim, né, tá reforçado de que não vai passar pelo Senado essa reforma aí, vai discutir, debater, eventualmente voltar alguma coisa para a Câmara, mas não creio que esse ano tenhamos avanço nessa questão do ICMS dos combustíveis e da reforma tributária, seja inteira, seja o pedaço aí da reforma tributária do IR, o cenário aí que aparece. Bom, pessoal, em termos de conteúdo, era isso que nós tínhamos para trazer, relembrando aqui os próximos eventos, aqui os treinamentos e a nossa próxima reunião, dia 10 de novembro, e pedindo aí para vocês, reforçando para vocês preencherem aí o formulário simples e rápido, 1 minuto para preencher, dar opinião, fazer comentários, sugerir temas para nós. E agora à vontade aí, se vocês tiverem algum tema para adicionar ou questionar aí, por favor, fiquem à vontade. Também quem está vindo pela primeira vez,